paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né, igreja? Mais um dia, hoje, primeiro dia do mês, né? 1º de agosto de 2026. E a gente tem visto, né? Se a gente for contar os dias aí, os dias têm passado cada vez mais rápido. E a gente fica nessas atribulações aí do nosso cotidiano. Afinal de contas, alguém tem que trabalhar essa casa, né? Para trazer o nosso sustento. E as coisas vão passando de forma tão rápida e de repente a gente se pega na realidade de que a gente pensa naquilo que é para esse tempo e esquece aquilo que é para Deus. Às vezes a gente se pega de uma forma tão ocupada nos nossos pensamentos de como vai ser o nosso amanhã, mas a gente não se pega pensando de repente de como será a nossa eternidade. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, agora de agosto, e a gente sabe que chegou agosto, para chegar ao final do ano, é um pulo. E a gente se fica, né, ou fica refletindo, o que a gente fez esse ano 2026 para Deus? O que de efetivo a gente fez nesse 2026 para Deus? Ainda há tempo da gente deixar alguma coisa marcada, gravada, né? Não para as pessoas propriamente verem, mas para que Deus reconheça o nosso esforço de alguma forma, né? Eu quero fazer uma referência a um texto que foi lido aqui pela missionária Adriana. Maldito o homem que confia no homem e faz do braço sua carne e que aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, capítulo 5. Maldito o homem que confia no homem. Ali o que a palavra diz não é o maldito homem que confia no outro homem. Não, porque a nossa relação é uma relação de confiança. Como que você vai viver com a tua esposa se não for uma relação de confiança? Então, maldito o homem que confia no homem. Então eu penso assim, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu chego onde eu quero sozinho. Deus, amanhã eu converso com ele, mas hoje deixa para mim que eu dou conta. Então, maldito o homem que confia no homem e faz do braço a sua força e aparta o seu coração do Senhor. E aí, lá no versículo 10, como foi lido aqui também, vai dizer que o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração, igreja. Não adianta a gente querer fazer coisas ou deixar de fazer coisas. Ele sabe a nossa intenção, Ele sabe a intenção do nosso coração. Não tem como a gente esconder isso, Ele sabe. Ele sabe, Ele esquadrinha tudo. A Bíblia fala, igreja. Se você der uma penteada, uma passada aqui no teu loiro aqui agora, todos os fios de cabelo, um por um, Ele sabe quanto que você tem na tua cabeça. Ele sabe, igreja. Então, se a gente quiser esconder algo, é um tiro no próprio pé. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos ali, né, que vieram na igreja e que, como foi cantado aqui em algum momento sobre esse primeiro amor, né, sobre essa chama que um dia se acendeu, que hoje de repente vocês estejam recebendo ali um combustível a mais para que essa fagulha volte a acender e que vocês se reposicionem, que vocês recomecem. Porque Satanás, o que ele quer? Ele quer que você fique olhando para trás e que você pare. É isso que ele quer, porque ele tem pavor de quem caminha, de quem continua. Ele tem pavor disso. Então ele vai colocando obstáculos na vida das pessoas, principalmente mental, porque uma vez que eu mino o psicológico da pessoa, eu consigo sucesso naquilo que eu quero, né? E Satanás sabe muito bem disso. Ele vai colocando coisas na cabeça da pessoa até a pessoa ver que o mundo é melhor do que seguir o caminho do Senhor. Também faço reflexão e coloquei esse texto aqui há um tempo já meditando nele, que fala lá sobre Abacuque 3, versículos 17 e 18. Um texto para lá de conhecido e que traz uma reflexão muito importante. O contexto em que é escrito esse texto
É interessante que Judá está em vias ali de ser invadida pelos babilônicos. E aí ele vai trazer uma reflexão: ainda que eu passasse por problemas aí delicados, eu ainda vou me alegrar em Deus. Mas tem algo, uma frase em específico que eu quero destacar aqui para a igreja. Vamos fazer a leitura aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Chamo a atenção para a primeira frase ali, igreja. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, ou em algumas traduções, ainda que o produto da oliveira minta. O que é isso, igreja? Era comum que naquela época se tivessem as plantações de oliveira. Vocês sabem, as oliveiras eram aquelas árvores que demoravam um certo tempo para crescer, alguns anos, para ela chegar em tempo de dar frutos, de gerar frutos. Então era um processo demorado, moroso. Mas quando ela crescia, dependendo do seu porte, você percebia que ela dava muitos frutos. E esse fruto é a azeitona. Uma vez que eu coleto essa azeitona, eu vou para a moenda, levo ela para a moenda, e aí eu moo essa azeitona, e como resultado eu tenho o azeite de oliva. Acontece que alguns frutos que a um olhar primário você via que não, esse fruto está apto a ir para a moenda, porque ele tem cara de ser, ele tem jeito de ser um fruto que está cheio de óleo, mas quando ele era moído, ele não tinha nada. E às vezes somos nós, igreja, e eu não me isento disso. É muito fácil eu chegar aqui com uma roupinha passada, um cabelo penteado, até tomado banho. Chego aqui e venho falar sobre Deus. De repente alguém me vê, o homem de Deus está sobre o púlpito da igreja falando. Mas de repente aqui dentro seja um vazio, seja um fruto seco, que só tem uma casca. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente não chegue nesse estágio na igreja, da gente ser apenas uma capa, um sepulcro caiado, que por fora a gente vê, nossa, aquele cara lá, olha que legal, né? Aquele cara é um exemplo para a gente seguir, mas por dentro é só miséria, é só promiscuidade, é só podridão. Então aqui é um texto que a gente pode meditar bastante. Ainda que o produto da oliveira minta, eu tenho que ter a certeza, né, igreja, que eu sempre vou me alegrar no Senhor. Eu tenho que me alegrar no Senhor. Não há outra saída para a gente, igreja. A gente tem que se alegrar no Senhor em todas as situações, em todas. E essa palavra, de alguma forma, que eu vou trazer hoje, que vai falar ali sobre não pare no meio da corrida, igreja. É muito convencional para os nossos tempos. Quem nunca que atira a primeira pedra, igreja? Quem nunca em algum momento pensou, poxa, vou largar os bens, não é para mim esse negócio aí. Quem nunca pensou? Eu já pensei 150 mil vezes isso daí, não é para mim. Mas aí, a gente vem lá, né? O Senhor vem ali com os seus jeitinhos e dá uma chacoalhada aqui, uma ajustada lá, uma soprada aqui, né? A gente meio que fica sem rumo e a gente volta a andar no prumo ali, né? Mas os ventos estão soprando, né, igreja? Então assim, não parem no meio da corrida.
E o texto que eu vou falar hoje, igreja, é um texto de Paulo, que está lá em Filipenses, e que ele literalmente vai comparar a nossa vida com Cristo como a uma corrida. E aí, igreja, essa corrida vai exigir resistência. Por que a nossa igreja está assim, com um número de membros tão assim defasado? A gente sabe que a nossa igreja, como membros, tem muitos mais, muitos tantos. Se vocês, para quem é mais velho aqui na igreja, sabe que a gente está aí nessa lida desde 2012, 13, se eu não me engano. E como a irmã Sueli sempre fala aqui, se fosse para trazer todas as pessoas que já circularam aqui dentro, igreja, teria que ter uns 4, 5 espaços nisso daqui. Mas por que hoje a gente tem um número pequeno? Porque muitas dessas pessoas começaram a corrida cheia de fôlego, mas começaram aí, de repente a subida começou a ficar mais íngreme e eles começaram a desistir. E é assim, igreja, e não tem outra explicação. É isso que ocorre. E aí a gente entra no texto de Filipenses, no capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. É um clássico que Paulo vai trazer para nós. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito. A gente vai falar do contexto em que Paulo falou isso. Dificilmente qualquer um de nós teríamos essa inspiração e um pensamento tão positivo, estando nas condições que Paulo estava. Não que já tenha alcançado, que já seja perfeito, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glórias a Deus. É como eu disse aqui, igreja, muitas vezes a gente começa o nosso caminho naquela chama do primeiro amor e a gente começa a querer ter resultados para ontem. A gente quer, não, agora eu sou crente, glória a Deus, eu sou crente, então agora as coisas vão se alinhar. E a gente sabe que não é assim. Provavelmente vocês que se converteram assim como eu, quando você aceita Jesus, daí que as coisas começam a dar errado. Porque é como se a gente vivesse num quarto escuro, né, igreja? E dentro daquele quarto escuro, a gente sabe, a gente se organiza na bagunça da gente. Mas agora a gente aceitou a Jesus, e agora uma luz entrou na nossa vida, e essa luz ela vai refletir tudo aquilo que está estragado na nossa vida, tudo aquilo que está bagunçado. E aí você começa a querer ajustar, e isso vai trazer uma consequência tamanha para a tua vida. Primeira coisa é pessoas se afastando de você. Aqueles amigos que te davam tapinha nas costas, né? Pô, esse é um cara gente boa. E aí, quando você está passando dificuldade, tu desempregado, tu passando numa pindaíba ferrenha, para mim pagar a luz aí eu tenho que, olha, pelhar. Você acha que tem amigo que vai aparecer aí para se voluntariar? Ô, meu querido, quer que eu pague a tua luz? Não, ele vai falar, ó o crentão lá, ó a Celeste ali, ó, colocando um lacre lá no negócio do cara. Não é o crente, E às vezes é assim, né, igreja? Às vezes não, é sempre assim, né? A gente começa, então, a fazer, a querer ter resultados positivos. Eu me converti, eu sou crente, mas aí o caminho começa a ficar mais íngreme, as coisas começam a piorar, né? E a gente quer resultado, porque a gente pensa que essa corrida que Paulo fala é uma corrida de 100 metros rasos. Vocês já viram em alguma modalidade que está sendo exibida em algum
jornal, algo nesse sentido, algum programa, uma competição, atletismo, algo nesse sentido, que você vai ter ali uma corrida de 100 metros rasos. O que é uma corrida de 100 metros rasos? É aquele tiro curto. Os caras vão vencer esse percurso ali em segundos. E o que é o diferencial dessa corrida? É a largada. Se eu largar bem, a chance de eu conseguir chegar lá no final em primeiro, é muito grande. Então, quando eu vou correndo, se vocês forem assistir essas corridas aí, percebam que eles dão aquele sprint, mas eles estão vendo quem está do lado, né? E às vezes a gente quer comparar isso daí, porque a gente quer ficar se comparando aos outros, a gente quer fazer isso porque a gente quer chegar de repente na frente dos outros, né? E aí a gente acaba se frustrando. Diferentemente do que o Paulo fala, e deixa eu falar um negócio para vocês interessante, que quando o Paulo está escrevendo isso daqui, ele está dando um exemplo, igreja, real daquilo que ele via, porque na Roma antiga você tinha uma competição chamada Jogos Isthmicos de Corinto, em que a cada 2 anos os atletas romanos eles participavam de várias modalidades esportivas, e uma delas eram essas corridas de várias distâncias. E essas corridas eles corriam praticamente nus, e essas corridas, quando eles faziam esse trajeto, eles tinham que passar por todo um processo de pressão da arena que estava ali naquela torcida, e antes mesmo da corrida eles tinham que passar por um processo de pelo menos 10 meses de preparação, que exigia uma renúncia de tudo. Então, quando eles iam correr, lá no final eles tinham um marco, e eles tinham que ficar olhando para aquele marco. É lá que eu tenho que chegar. E aqui o Paulo vai falar sobre esse alvo, né? Diferentemente daqueles que tinham alvo físico, né? Paulo fala que esse alvo dele é Cristo. Mas Paulo ele vai passar uma ideia de que essa corrida não é um tiro curto, que essa corrida com Cristo é uma maratona. E aí, uma maratona, talvez vocês já tenham visto isso nas televisões, em alguma competição, quando o corredor, ele termina a maratona, ele não fica se preocupando se ele chegou, se alguém está vindo atrás dele. A primeira coisa que ele faz quando ele passa, ele vai olhar o relógio, ele vai marcar o cronômetro ali. Então, é uma luta com ele mesmo, porque na maratona, você vai ser castigado pelos seus pensamentos. Cara, você está correndo já há 20 minutos aí. Teu pulmão vai explodir. Eu acho que é melhor você diminuir, porque você tem que tomar água. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Então, na maratona, o processo é muito mais demorado. E aí ganha quem persistir nele. Ganha quem continuar nele. É como eu disse, igreja, às vezes a gente pensa que a nossa vida é uma corrida de tiro curto, e que eu quero o resultado para ontem, mas não. A nossa corrida exige perseverança, igreja, porque a gente vai passar por muitos momentos, muitas curvas na nossa vida, nós vamos ter, e a gente tem que perseverar, a gente tem que continuar. É por isso que Paulo fala sobre isso, igreja. Por isso que Paulo ele traz essa visão, essa intenção de que nós estamos sim numa corrida e nós temos um alvo que nos espera, né? E aí tem um outro texto que a gente pode refletir, que está lá em Hebreus. Antes ali, nesse texto ali, que ele vai falar, prossigo, né? Paulo, ele tinha tudo para desistir. Imagina só, o cara ele está preso quando ele escreve lá em Filipenses 3. Ele está preso. Ele já tinha naufragado pelo menos 3 vezes, ele já tinha sido açoitado, ele tinha apanhado de todas
todas as formas. Então ele estava lá sentado, ele tinha tudo para desistir, mas ele, inspirado por Deus, não, eu vou continuar. A minha corrida, ela é essa maratona, e lá no fim eu vou ter um prêmio. Enquanto que lá nos jogos istmicos de Corinto, o troféu que eles tinham era uma coroa com ramos. O meu troféu vai ser um galardão lá na glória. E era isso que ele pensava, lá na glória. Ele pensava na eternidade, ele não pensava nas coisas terrenas, ele pensava no depois, igreja. E talvez aí que seja a nossa principal limitação, porque a gente só pensa nesse tempo, igreja. A gente só pensa nesse tempo. A ansiedade. Um dia eu vi uma mensagem que o cara falava que a ansiedade é um excesso de futuro. Você fica ali mentalizando o futuro e mentalizando, eu quero que seja aquilo, eu quero que seja aquilo, eu quero que seja aquilo, eu quero que seja aquilo. E aquilo acaba te trazendo um sufoco. E quando vê, você está ali com ansiedade, até tomando remédio com ansiedade. A gente que é profissional de educação, no meu caso, misericórdia de Deus. Talvez a educação seja o local onde tem o maior índice de profissionais que estão ali com problemas emocionais. Eu, inclusive, já andei meio pirando aí há algum tempo, Tamanha sobrecarga de coisas, igreja. Tamanha sobrecarga. Mas aqui vai trazer algo que é bem interessante, igreja, e que também é algo para que se reflita. Portanto, visto que, aí em Hebreus já, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui é interessante a gente trazer uma reflexão sobre pecado, igreja, sobre pecado e o peso. Existe uma breve diferença entre eles, porque o pecado te derruba, o peso faz com que você canse. Provavelmente vocês já carregaram peso, de repente quem vai para a aula, ou ia para a aula, lembra que carregava uma mochila pesada, chegava na escola lá cansado já, ou no próprio trabalho, de repente a função que eu tenho exige que eu tenha mais forças, de repente no final do dia eu estou esgualepado. E às vezes a gente carrega pesos, igreja, a gente insiste em colocar na nossa mochila pesos do passado que Jesus já levou na cruz, que Jesus já quebrou aquela corrente na cruz. A gente às vezes leva pesos de comparação. Eu quero ser igual àquela menina que é da minha sala, aquela menina que, olha a roupa dela, olha o celular dela, olha as coisas que ela tem, aquele meu vizinho, olha o carro dos caras, a casa dos caras. E aí você começa a querer a criar uma comparação. Se o cara tem, por que eu não quero, não posso ter também? E aí você começa a misturar as coisas, começa literalmente a fazer uma bagunça no teu dia a dia. E aqui, esse é o peso, esse peso que a gente insiste em carregar, o peso de querer salvar todo mundo da minha casa, o peso da comparação, mas Jesus, ele já levou na cruz muita coisa que a gente tenta carregar, igreja, muita coisa do nosso passado que a gente tenta carregar. Passado é passado, é como se fosse uma biblioteca. O passado é como se fosse uma biblioteca de aprendizagem, que a gente vai aprender com aquilo que a gente viveu, mas a gente não está mais lá, igreja. O passado só serve para te mostrar de onde você saiu, igreja. E se alguém vier um dia a te apontar o dedo para questionar o teu passado, olha o que você é, cara. Lembra lá o que você fazia? É Satanás, igreja. Se alguém vier para apontar e te acusar de algo que você fez lá no passado, é Satanás.
A palavra diz: eis que faço nova todas as coisas. Eu faço nova, está em Apocalipse. Jesus disse isso. Jesus: eis que faço nova todas as coisas. É aí que vem o arrependimento da igreja. O arrependimento, quando você se arrepende genuinamente daquilo que você fez, você recebe uma nova chance, igreja. Isso é bíblico. Está falando, fala em vários textos. Podemos citar, por exemplo, lá no Salmo 51, se vocês tiverem a oportunidade de ver, de meditar em Salmo 51, o Salmo de Davi. Davi, ele está falando ali: me perdoa, Deus, me perdoa pelas minhas transgressões, me perdoa. E esses salmos vai longe dele pedindo perdão a Deus pelos pecados dele. E que pecados eram esses, igreja? 2 Samuel, capítulo 17, se eu não me engano, ele vai lá ter um esqueminha, né? Em algum momento de fragilidade dele, né? Ele estava no lugar que ele não deveria estar. Era para ele estar na guerra, mas ele estava em casa, no lugar onde ele não queria estar, e de repente ele vê uma menina lá. Olha que menina ajeitadinha. Provavelmente ele deve ter pensado: pô, na posição que eu tenho, se eu quiser ter aquela menina lá, eu vou ter. E por que não? E a palavra vai e diz que ele vai se envolver com aquela mulher, que é a mulher de um cara que é braço direito dele. E eles vão ter um filho. E a consequência do pecado vai ser tamanha que a palavra diz que esse filho vai adoecer. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 14 ou 17, não lembro. E a palavra vai dizer que Davi, ele vai se jogar ao chão e vai orar por 7 dias, igreja, para aquela criança, para que Deus tenha misericórdia daquela criança. E é consequência do pecado dele, igreja. A gente sabe, a gente faz as coisas e acha que a gente vai sair limpinho. Não, vai ter consequência. Uma hora ou outra o negócio fede. Uma hora ou outra fede. E a verdade, ela dói, igreja. E aí, a criança morre. Davi vê um bochichozinho lá e ele pergunta para as pessoas: a criança morreu? Não, a criança morreu. E aí a Bíblia diz que ele vai tomar banho, ele troca as roupas, e ele vai e come. E os caras perguntam: Davi, mas a gente não está entendendo. Quando a criança estava doente, você estava jejuando e orando sem parar. Agora a criança morreu, você está aí todo vivo, todo feliz. E ele fala: cara, a consequência daquilo que eu fiz, eu já paguei. Eu perdi um filho, mas eu não vou viver no meu passado. É daqui para adiante. Agora, tanto é que Davi é o homem segundo o coração de Deus, igreja. Com uma falha desse tamanho, é um homem segundo o coração de Deus. É mais ou menos na corrida. De repente, Davi, a hora que ele estava orando, é como se ele tivesse sentado à beira da pista. E depois que a criança morreu, alguém vai lá e pega a mão para ele: continua a tua corrida, cara. Continua a tua corrida, que você tem muita coisa para fazer. A palavra vai falar em João 21. A palavra vai contar a história de Jesus, que vai ter um cego, um tanque de Betesda. E Jesus vai falar com o cara lá: o que queres que eu te faça? E o cara começa a contar toda a história da vida dele. E às vezes a gente fica assim, né, igreja? A gente fica repetindo a nossa história para Deus, né? A gente fica se lastimando para Deus: pô, Deus, por que não é assim? Pô, Deus, podia ser assado. Pô, Deus, por quê? E se? A gente fica com esses questionamentos. Jesus, ele só queria curar ele.
Jesus só queria curar. O que queres que eu te faça? Não necessariamente. Claro, Deus, Ele sabe as nossas dores, as nossas necessidades. Ele sabe. Claro que eventualmente você vai falar isso para Ele, mas Ele sabe. Mas agora, eu ficar só me lastimando, isso não vai me levar a lugar algum. Então, quando Ele vai ter com aquele cego ali no tanque de Betesda, Ele vai falar, cara, não preciso que você conte a minha história. Ele não vai falar isso, né? Mas Ele só queria curar. Queria curar Ele, né? E às vezes a gente fica dificultando que isso ocorra na nossa vida, né? E tantos outros pontos, né, que fazem com que a gente vá, o próprio Pedro, né, em João 21, eu acho que esse é João 21 também, ou eu devo ter confundido alguns textos aqui, mas Jesus ele vai para a glória, ele é crucificado, e a palavra vai dizer lá em João 21 que Pedro de repente pensa, pô, já que Jesus foi e a gente não sabe como que vai ser, eu vou voltar para o meu passado, eu vou pescar. E Pedro fala lá no grupo dos apóstolos, eu estou indo pescar. E de repente o outro fala, eu também quero ir, eu vou junto com você, e de repente todos vão pescar lá. Então assim, pô, na primeira dificuldade, eles já sentaram à beira da pista. Na primeira dificuldade, de repente, aquele que era a inspiração deles, aquilo que era o que movia o coração deles, Jesus, foi para a glória. E agora, pô, a gente vai se sentir frustrado e eu vou voltar para o meu passado. Só que a palavra vai dizer que eles estão pescando e de repente aparece Jesus falando, pô, por que vocês não jogam a rede lá para o outro lado? E eles não conhecem a Jesus. E a palavra vai dizer que eles vão pescar bastante, e é nesse mesmo texto que Jesus vai questionar Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Veja, Jesus, ele não condenou ninguém. Jesus, ele não abandonou ninguém por uma desistência nossa. Jesus foi lá e deu a mão para eles: ó, eu quero que vocês continuem a corrida de vocês, que vocês não parem, continuem aquilo que vocês têm, o propósito que vocês têm na vida de vocês, que vocês continuem. Por que muita gente não está aqui hoje, igreja? Porque muita gente está cansado, porque muita gente começou com todo o fôlego que tinha e começou a cansar no meio do caminho, e começou a pedir água, e começou a sentar no banquinho, e daqui a pouco sentou ali no canto da pista e está lá esperando os outros, vendo alguns passar, e ele está lá sentadão, descansando. A nossa vida é uma corrida, igreja, é uma corrida. Você está correndo uma corrida de 100 metros ou você está numa maratona? Uma maratona exige perseverança, persistência. Você vai ter que superar obstáculos, sede, dores no corpo, cansaço. Você vai ter que superar tudo isso aí. E lá no final, você não vai ganhar uma coroazinha com ramos. Você vai ganhar uma coroa, igreja, um galardão que lhe espera lá, em nome do Senhor Jesus. Qual que é o exercício que nós temos que fazer, igreja? A gente tem que pensar mais na eternidade, igreja. Mais na eternidade. A gente fica muito preso ao que está aqui, ao nosso futuro. Eu fico pensando no meu futuro. O futuro é morte, igreja. O futuro é morte. Se falamos em futuro, falamos de tempo. E o tempo é nascer, viver e morrer. Isso é o tempo. O nosso futuro é morte. A gente tem que pensar mais na nossa eternidade. Será que a gente tem alguma coisa garantida lá? Aplauda o Senhor Jesus, igreja.